Na Idade Média, os casamentos eram tratados de maneira bem distinta da que conhecemos hoje. Não se tratava apenas de uma celebração do amor entre duas pessoas, mas de um evento social significativo que envolvia acordos entre famílias. O matrimônio era um pilar fundamental, definindo alianças entre clãs, heranças de bens e a continuidade das linhagens. É surpreendente saber que, por muito tempo, a Igreja não tinha um papel central na formalização das uniões, e a privacidade dos recém-casados era quase inexistente. Na noite de núpcias, até mesmo metade da aldeia poderia estar presente. Agora, vamos descobrir como as cerimônias de casamento foram se transformando ao longo dos séculos. Como se diferenciavam os casamentos grandiosos da nobreza dos simples enlaces rurais? Quais tradições e superstições permeavam a vida dos nossos antepassados? E quais delas ainda perduram nos dias atuais? Prepare-se para uma viagem ao fascinante universo dos casamentos medievais, repleta de curiosidades e, quem sabe, até de um sorriso. Por exemplo, você sabia que durante a cerimônia o noivo mantinha uma mão perto da espada? E o que realmente acontecia atrás das portas do quarto? No início da Idade Média, o casamento era uma questão reservada apenas entre duas famílias. Os rituais religiosos que conhecemos hoje ainda não existiam. Para selar um matrimônio, bastava o simples consentimento de ambos. O casal podia se declarar em qualquer lugar e a qualquer hora, sem a necessidade de um padre ou testemunhas. Se eles passassem a noite juntos por amor ou por um impulso repentino, isso era suficiente para que a união fosse praticamente considerada oficial. A relação sexual consensual era vista como um consentimento implícito para o casamento, e aquela noite cheia de paixão deveria culminar em matrimônio. Do contrário, a jovem perderia sua honra e teria dificuldades para encontrar um novo parceiro. E se o jovem pretendia apenas um romance passageiro, ele se via em apuros. Ao amanhecer, acordava como um homem casado. Esse sistema, claro, não se aplicava a todas as situações. Famílias nobres preferiam controlar tudo com precisão, para evitar que seus filhos escolhessem o parceiro errado por amor. Os pais já negociavam os casamentos desde a infância dos filhos. No outro extremo, camponeses e servos precisavam da autorização de seus senhores para se casarem. As leis variavam de região para região. O que era aceito em uma aldeia podia não ser em outra. Contudo, com o passar do tempo, mais regras começaram a surgir. A maior mudança veio com a Igreja medieval, que começou a solidificar sua influência nas questões matrimoniais. Em 1215, a Igreja Católica declarou oficialmente o casamento como um sacramento, e a partir de então, os padres passaram a se preocupar não só com a salvação das almas, mas também com a legitimidade das uniões. A bênção religiosa tornou-se um requisito e, com o tempo, um ritual de casamento, supervisionado por clérigos, foi estabelecido. Embora tenha levado um tempo para que todos se acostumassem a levar a noiva ao altar, o século X representou um marco importante. A partir desse período, a Igreja se envolveu cada vez mais ativamente nos casamentos, trazendo novas formalidades junto à supervisão religiosa. Um exemplo disso é a prática de anunciar publicamente os noivados, conhecidos como anúncios, antes do casamento. Essa medida visava evitar uniões secretas e trazer à tona possíveis impedimentos, como o parentesco próximo entre os noivos, que era incompatível com as normas da Igreja. A partir do século X, tornou-se comum que o noivo presenteasse a noiva com um anel de noivado como sinal de consentimento, marcando assim o início da tradição de trocar alianças. Registros históricos indicam que, inicialmente, esse símbolo poderia ser qualquer objeto disponível, mas o anel logo se destacou por sua forma circular, representando a eternidade. Embora ao longo de muitos séculos os casamentos ao ar livre fossem uma possibilidade, no início da Idade Média, a maioria dos casais já se unia diante do altar de uma igreja, com a presença de um sacerdote e testemunhas.
Com o tempo, essas testemunhas passaram a ter um papel fundamental, não apenas durante a cerimônia, mas também posteriormente, como veremos adiante. Para os casais de hoje, o casamento é o ápice do amor romântico. No entanto, na Idade Média, o romantismo não era o foco principal, especialmente entre a nobreza. Alianças nobres eram, na verdade, transações matrimoniais calculadas, contratos comerciais estabelecidos entre famílias. Os pais frequentemente planejavam casamentos desde o nascimento dos filhos. Os critérios mais relevantes não eram os sentimentos, mas sim a riqueza, o status social e as alianças políticas. A união de duas famílias influentes por meio do casamento de seus descendentes muitas vezes significava a conquista de novos territórios, o fortalecimento de influências políticas ou a manutenção da paz entre clãs rivais. O amor, se surgisse entre os noivos, era um bônus, mas definitivamente não uma condição essencial. Um famoso cronista tcheco, por exemplo, documentou um caso em que o contrato de casamento foi elaborado antes mesmo da criança nascer. Esses relatos extremos refletem uma realidade em que muitos noivos mal se conheciam até o dia do matrimônio. O próprio noivado era um ato formal, que nas famílias nobres costumava acontecer ainda na infância. Um contrato de dote e as condições do casamento eram definidas, como quando as crianças atingiriam determinada idade. Antes do casamento, havia negociações sobre o dote, que era uma parte do patrimônio que a noiva trazia para a união. Com o tempo, o dote também se tornou uma forma de segurança para a mulher, caso ficasse viúva. Entre a nobreza, esse dote poderia incluir baús repletos de prata, roupas finas, joias e até propriedades, como castelos e terras. A família do noivo frequentemente oferecia à noiva o chamado jutro, um presente de noivado que poderia ser uma parte de terra ou uma quantia em dinheiro, funcionando como uma confirmação de que o noivo levava a questão a sério. Muitas vezes, também se falava do mão, o aperto de mãos como sinal do acordo feito. Na Inglaterra ou na Francônia, durante a Idade Média, um simples aperto de mãos diante das testemunhas e a troca de promessas mútuas eram suficientes para validar um casamento. Claro, em grandes alianças nobres, isso vinha acompanhado de contratos complexos elaborados por notários para garantir que nenhuma das partes fosse prejudicada. Uma preocupação constante da aristocracia medieval era a possibilidade de anular um casamento já acordado. Entre o noivado na infância e o momento de se casar, era possível que a situação política mudasse, fazendo com que uma das famílias perdesse o interesse no acordo. Contudo, retirar-se de um compromisso matrimonial não era uma tarefa simples. Aquele que decidisse desistir enfrentava pesadas multas ou até a possibilidade de conflitos. Se o casamento já tivesse sido celebrado e, com o tempo, o casal percebesse que não poderia ou não queria viver junto, o divórcio praticamente não era uma alternativa. Para essa igreja, o matrimônio era considerado indissolúvel. A única saída era solicitar a anulação do casamento ao Papa, alegando que ele nunca foi válido, um processo que poderia ser longo e incerto, levando anos para ser concluído. As exceções eram os casos de parentesco próximo ou de casamentos não consumados. Por exemplo, se não houvesse prova de que a união foi consumada, a igreja poderia anulá-la. Mesmo assim, isso exigia evidências e discussões públicas sobre questões íntimas diante do tribunal eclesiástico. Não é surpresa que muitos casais preferissem manter-se em silêncio e continuar no casamento, mesmo sem amor ou felicidade. Como bem observou um pregador medieval, um bom casamento é o paraíso, um mau casamento é o inferno, e nenhum casamento é o purgatório. Difícil dizer quantos recém-casados viam sua união como um verdadeiro paraíso na terra. Por outro lado, a igreja insistia na importância do consentimento mútuo durante a cerimônia. Mesmo em casamentos arranjados, tanto o noivo quanto a noiva
precisavam declarar claramente sua vontade de se unir. A frase "eu te tomo voluntariamente" era fundamental, garantindo que ninguém fosse forçado a se casar. Claro, na prática, a pressão familiar era imensa e recusar-se no altar não era uma opção viável. Contudo, essa exigência significava que casamentos realizados sem o consentimento formal eram considerados inválidos. Assim, a lei medieval buscava proteger, em primeiro lugar, as noivas da completa submissão às ambições familiares. E como isso se manifestava entre os comuns? Entre camponeses e cidadãos, os sentimentos e a escolha do parceiro tinham um papel mais significativo do que entre a nobreza. Mas mesmo aqui, não se tratava apenas de romantismo. O dote e a segurança financeira eram aspectos fundamentais. A filha do camponês recebia um pedaço de terra, uma vaca ou utensílios para a nova casa que estava sendo formada. Muitas vezes, o casamento era negociado entre as famílias do vilarejo. Os pais buscavam assegurar que seus filhos encontrassem um parceiro adequado para manter a propriedade. O amor poderia surgir após o casamento, mas não se esperava por ele. Os noivados nas classes populares ocorriam pouco antes da cerimônia, e os jovens costumavam já se conhecer, sendo da mesma localidade ou vizinhança. Quando o dote era insuficiente, não era raro que a noiva trabalhasse por um tempo com o futuro sogro, ou o noivo com o pai da noiva, como forma de pagar pela união. Esse serviço pré-nupcial substituía a necessidade de dinheiro. Apesar das preocupações com os bens, a regra era que as pessoas comuns se casavam em idades mais avançadas do que os nobres. Enquanto as nobres se uniam em matrimônio até os 121 anos, as jovens do campo costumavam se casar entre 18 e 20 anos, quando já estavam fisicamente preparadas e a família conseguia reunir o dote necessário. No caso dos homens, o casamento frequentemente acontecia ainda mais tarde, geralmente quando assumiam a herança do pai ou conquistavam sua própria independência, por volta dos 25 anos. Agora, vamos explorar como era um casamento típico da alta nobreza ou de uma família real. Essa cerimônia, acima de tudo, funcionava como uma grande exibição. A união de duas famílias influentes representava uma oportunidade brilhante para ostentar riqueza, poder e prestígio. Os preparativos eram meticulosos e levavam um bom tempo, com cada detalhe sendo cuidadosamente planejado. No dia escolhido, muitas vezes determinado por astrólogos ou marcado em um calendário propício, centenas de convidados se reuniam. Familiares, aliados, cavaleiros, dignitários da igreja, além de curiosos da população. O ritual geralmente ocorria em uma imponente igreja ou catedral e, em algumas ocasiões, contava com a presença de um bispo, arcebispo ou até do próprio monarca. O noivo aguardava a noiva em frente ao altar e, curiosamente, ele se posicionava à esquerda dela, ao contrário do que vemos hoje. Essa escolha tinha uma razão prática. Ele queria manter a mão direita livre para a espada, caso surgisse algum perigo e fosse necessário defendê-la. O rapto de noivas era, de fato, uma prática comum. Especialmente em casamentos nobres, havia sempre o risco de que rivais ou inimigos tentassem sequestrar a noiva antes da celebração da união, exigindo altos resgates. Por isso, o padrinho do noivo não era qualquer um, mas frequentemente o melhor guerreiro, pronto para proteger o noivo, posicionado logo atrás dele. Nos relatos da época, encontramos referências a padrinhos armados até os dentes, prontos para defender o noivo durante a cerimônia. Essa tradição de ter um padrinho armado ecoa até os dias de hoje, refletindo-se até mesmo na moderna brincadeira de raptar a noiva. Um costume que, embora leve, tem raízes medievais bem evidentes. Os recém-casados da alta sociedade costumavam se ver pela primeira vez apenas no altar, o que significava que aceitavam a escolha que suas famílias haviam feito. E se o noivo ou a noiva fossem muito jovens?
Casamentos infantis não eram incomuns. Muitas vezes, a cerimônia tinha um caráter simbólico, e a vida em comum começava anos depois. Um exemplo notável é o casamento de Carlos IV, futuro rei da Boêmia e imperador romano, com a princesa Branca de Navarra, que ocorreu em 1323. Carlos tinha apenas 7 anos, enquanto Branca contava 11. Para essa união infantil, a autorização foi dada pelo próprio Papa. Após a celebração, os dois foram criados separados e só se reencontraram como adolescentes de 14 anos. De acordo com relatos da época, a primeira noite de núpcias foi apressada para que a união fosse consumada, embora essa pressa fosse uma exceção. Normalmente, esperava-se pela maturidade física, mas as questões políticas muitas vezes não aguardavam. O casamento nobre era um verdadeiro espetáculo. A noiva deveria estar deslumbrante, vestindo o que havia de mais caro. A ideia do vestido branco é uma inovação. Essa cor só se popularizou no século XIX, graças à rainha Vitória. No entanto, as noivas medievais preferiam tons vibrantes. O vermelho, por exemplo, era bastante escolhido por ser associado à sorte, enquanto o azul simbolizava inocência e pureza, a cor da Virgem Maria. O verde era um símbolo de fertilidade. Princesas e condessas solicitavam vestidos confeccionados com o cetim mais suave, enfeitados com fios de ouro e prata, além de pérolas e pedras preciosas. Na cintura, usavam cintos ricamente bordados. Não é à toa que até hoje se fala em levar alguém ao altar com todo o cinto, pois o cinto da noiva era extremamente valioso. O noivo, de linhagem nobre, também se adornava, vestindo um zupã feito do material mais delicado, coberto por um manto com seu brasão, e frequentemente ostentava uma coroa ou faixa decorativa na cabeça. Durante a cerimônia, um torneio de cavaleiros costumava acontecer em homenagem aos recém-casados. Nos casamentos reais, esses cavaleiros competiam em lutas e duelos para entreter os convidados e celebrar a união. Após a cerimônia religiosa, conduzida por um padre e marcada pela troca de votos e bênçãos, a festa se seguia com um grande banquete. O casamento entre nobres era verdadeiramente algo extraordinário. As mesas se curvavam sob o peso das iguarias: carnes assadas, carne bovina, suína, caça, pavões recheados e até cisnes, que eram apresentados com suas penas cuidadosamente arrumadas. Especiarias exóticas do Oriente, como açafrão e canela, adicionavam um toque luxuoso aos pratos. Bolos enormes e tortas não podiam faltar, e os convidados frequentemente traziam pequenos biscoitos, empilhando-os um sobre o outro. Os recém-casados tentavam se beijar sobre essa pilha, acreditando que, se conseguissem, teriam uma vida próspera juntos. Essa divertida tradição de empilhar biscoitos inspirou as tortas de casamento de vários andares que conhecemos hoje. O vinho e o hidromel fluíam em abundância na Boêmia e na Morávia, proporcionando um verdadeiro banquete aos presentes.